Oi, pessoal. Eu fiz esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre esquemas, como fazer esquemas. Tem aquela régua muito conhecida, eu chamo ela de escala, que já tem todos os cálculos prontos, então ela facilita bastante. Mas para quem não tem, eu vou estar falando de uma forma que eu acho que é muito prática, tá? Então nós vamos começar com uma amostra de 10 centímetros por 10 centímetros, tá? Onde eu conto as carreiras e os pontos dentro desses 10 centímetros e eu vou ter para 10 centímetros 34 pontos e para 10 centímetros em altura eu vou ter 48 carreiras. São números supostos. Aí eu vou fazer, vamos por exemplo, uma blusa, tá? Então eu vou precisar de 45 centímetros na largura para 35 na altura, aqui até antes da cava. Então vamos calcular. Para a gente fazer os 35 centímetros de altura, se eu tenho em 10 centímetros, eu tinha 48 carreiras, para 35 eu vou ter quanto? Tá? Resolvendo a regra de 3 simples, eu vou ter 168 carreiras. Uma outra forma de fazer essa mesma continha aqui, eu vou pegar as 48 carreiras que eu tinha para 10 centímetros e vou multiplicar pela altura, que é o 35, só que eu coloco uma vírgula aqui. Eu transfiro o 35 em 3,5. Então, as 48 vezes 3,5 vão dar as 168 carreiras que eu teria que fazer aqui nessa altura. Calculando aqui a largura, eu vou ter 45 centímetros, que eu vou transformar em 4,5 vezes a quantidade de pontos que eu tenho na largura. Então, eu terei 153 pontos para fazer na largura aqui. Uma dica aqui, ó, para quem vai fazer barra sem frontura, tá? E vai fazer aquela sanfonada 2 por 1, é usar aqui múltiplos de 3 menos 1, tá? Então, como que vai ser lá, ó? Múltiplo de 3 aqui no meu exemplo. Então, a gente vai 2 por 1, né? 2 agulhas em trabalho, uma forma. Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15. Opa, mas essa aqui tá fora de trabalho. Então, você vê que o 15 é múltiplo de 3 menos 1. Então, por isso que fica múltiplo de 3 menos 1. 153 pontos é múltiplo de 3. Então, se eu for fazer essa barra 2 por 1, não vai dar certo. Então, aqui eu transformaria em 152 pontos, tá? O restante para calcular é a mesma base. Vamos supor aqui que nessa cava eu acabei diminuindo 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro. Eu vou subir, mas eu preciso calcular quanto que eu vou deixar aqui para o meu decote. Se eu quero um decote com 15 centímetros, eu estou falando de largura. Se eu estou falando de largura, eu estou falando de pontos. O que eu vou fazer? 34 pontos vezes 1,5 centímetro, né? Então, vamos lá. 34 vezes 1,5, eu vou ter 51 pontos. Então, ó, 51 pontos eu sei que eu vou deixar para o decote, tá? Então, vamos calcular aqui de novo, ó. Eu tinha 153 pontos, eu tirei 8 para uma cava, 8 para outra. Sobraram 137. Menos os 51 pontos que eu vou ter no decote, vão sobrar 86 pontos. Esses 86 eu vou dividir pelos dois ombros, tá? Então, 86 dividido por 2 vão dar 43 pontos. Então, eu sei que o meu ombro vai ter 43 pontos de cada lado, tá? O quanto a gente vai deixar em profundidade aqui, quantas carreiras nós vamos fazer aqui, é tudo a mesma metodologia. Eu vou pegar tudo baseado na minha amostra e quando eu falar de altura, eu penso em carreiras. Quando eu falar em largura, eu vou pensar em pontos. Beleza? Espero ter ajudado. Obrigada.